Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, bom dia. Eu nem me preparei ou coloquei uma roupa especial ou algo assim para gravar esse vídeo, porque eu estou ainda no meu café da manhã e na minha devocional e acabei de chegar do Brasil, cheguei ontem pela manhã, descansei e graças a Deus é bom estar na minha casa, no país que eu escolhi para viver e que Deus permitiu que eu vivesse, né, nos Estados Unidos da América, na Flórida. Mas eu queria fazer alguns comentários do que eu vi e tenho assistido no mundo que estamos vivendo, né, nesse período, nessa etapa de nossas vidas. E confesso para vocês que eu tenho ficado assustado, porque nós estamos vivendo um período de suspense na história. Nós estamos vivendo períodos que, honestamente, muitos falam, mas poucos entendem o período que estamos vivendo. Então, eu creio que eu estive no Brasil num bom período de pandemia e o período político. Eu saí dos Estados Unidos da América para ir ao Brasil, os Estados Unidos também em eleições, e cheguei no Brasil no mesmo período e vi muita coisa diferente acontecendo. Quando essa pandemia começou, essa enfermidade ia assolando o mundo, assustando o mundo, eu achei que ela ia produzir algo diferente, mas não produziu nada diferente. Quando as pragas desceram no Egito, chegaram ao Egito, talvez muita gente hoje julga por que o Egito não se converteu na primeira praga. E vieram mais 9 pragas. Até mesmo porque as pragas estavam nos planos de Deus. E a não conversão do Egito estava também nos planos de Deus. A Bíblia diz que Deus separou o ímpio para o dia da sua ira. Então, até o dia da ira de Deus acontecer, o ímpio continuará vivendo como ímpio. E esse é o período que nós estamos vivendo também. Então, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não se convertesse. E, da mesma forma, estamos vendo isso hoje. O povo debaixo de uma pandemia tremenda, mas quando você conversa com o povo quer voltar, a maioria deles à boate, quer voltar à bebedeira, quer voltar ao sexo livre, quer voltar às ruas para continuarem pecando. E isso é mal. O povo não sabe escolher o bom caminho para que suas enfermidades sejam curadas. O povo não sabe buscar a Deus para que a sua terra seja curada. E o povo está se perdendo cada dia mais com prazer. Com prazer. Haja vista que tudo isso está nos planos de Deus. O ímpio vai continuar sendo ímpio mesmo, porque eles não têm sede de Deus. Agora, por um lado, nós estamos em falha, nós, a igreja do Senhor, porque eles estão com sede, mas não tem água pura sendo oferecida. Estamos oferecendo uma água ruim, às vezes, para o ímpio. Os pastores estão se modernizando e cada dia que você olha, a nudez está escancarada dentro da igreja, não é só nas ruas mais, agora é dentro da igreja. A fofoca está habitando dentro das igrejas. Os pastores se tornaram filósofos, cada dia você vê uma filosofia diferente, né? Pastores que, ao invés de pregar a palavra de Deus, hoje eles pregam só filosofias. E são grandes filósofos, usando o tempo de Deus para promover o seu próprio nome, não o nome de Jesus. Você pode olhar nas páginas pastorais aí, nas páginas sociais de pastores, é filosofia atrás de filosofia. Se você não plantar, você não irá colher.
Essa é uma filosofia bíblica, mas sem explicação ninguém vai entender isso. Né? E outras que nem na Bíblia estão, entendeu? E eu tenho visto aí pastores amigos que não saem das filosofias. As igrejas estão se enchendo, mas não se enchendo da glória de Deus. É por isso que o ímpio continua ímpio, porque não vem nada diferente. Não vem nada acontecendo. Uma pessoa me perguntou, pastor, por que você não abre uma igreja, já que você é livre para abrir uma igreja? E eu prometi a essa pessoa, se algum dia Deus me chamar de novo para abrir um templo, que eu quero agora evangelizar, quero falar do amor de Jesus, do poder transformador de Jesus para as pessoas, então eu não estou tendo tempo para abrir um templo e cuidar de pessoas ali dentro. Mas, se porventura isso acontecer, a minha igreja será a cara da antiga. O que a igreja antiga tinha? A igreja antiga tinha luzes, e não faróis, luzes negras, como se fosse boate. A igreja antiga, você via o seu irmão chorar ou sorrir, via a roupa do seu irmão, via a necessidade do seu irmão, ouvia o clamor do seu irmão. Tudo que você fazia na igreja antiga, hoje você não faz na moderna. Na igreja moderna, você não sabe se está numa boate ou dentro de igreja. Os faróis, as fumaças, que antes era da presença de Deus, hoje é da presença de máquinas. E a mim não me importa se tem algum pastor, amigo meu, ouvindo isso aí. Esses modernismos na igreja são coisas do capeta, coisa do diabo, coisa de Satanás, iludindo o povo. Aquela fumaça que sai na tua igreja, meu pastor amigo, deveria ser a fumaça da glória de Deus e não da produção humana. Então, se eu fosse abrir hoje uma igreja para adorar a Deus, iria ser o modelo da antiga. Luz, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é luz e não trevas, como muitas igrejas estão produzindo aí, né, nos seus cultos. Você entra na igreja, aquele clímax, clímax de santidade, de uma santidade forçada, entende? Aquele ambiente já de aqueles gemidos, né, de som. Isso tudo é coisa humana. As pessoas entram na igreja e saem eufóricas de lá pela euforia da música, do poder do som, dos efeitos de som. O pastor fala e ecoa. E eu vi e estou vendo muitas pessoas morrendo, muitos pregadores morrendo literalmente, porque não estão agradando a Deus, não estão buscando a Deus de verdade. Os seus efeitos são efeitos humanos nos seus cultos. Os cultos são mais ao modernismo do que uma busca de santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que as igrejas estão contribuindo para que o mundo não converta? Porque o iníquo está por aparecer. A política está cegando, a igreja está envolvendo em política. Eu vi amigos meus aí dizendo, eu apoio o candidato tal. E às vezes nem querem saber o que Deus pensa disso. E dizem que a igreja tem que interferir na política, sim. A igreja está na terra para dizer para o povo que Jesus salva, cura, liberta, ressuscita mortos e que irá voltar para levar a sua igreja. A igreja está na terra para pregar sobre pecados e não pregar sobre partido político. A igreja está na terra para pregar sobre a transformação do poder de Deus na vida das pessoas e não transformação política na cidade. E muitos estão se dando de sábios, mas sendo tolos. Eu chegava muitas notificações de pastores e de esposa de pastores no meu Facebook, e quando eu disse para eles que o caminho que eles estavam tomando não era bom, eles me tiraram do Facebook, me tiraram da página deles ou ocultaram os posts deles,
nas minhas páginas, para que eu não fosse lá falar, porque se eu vou falar, o que acontece? Tem pessoas da página deles que curtem o que eu falo, porque eu digo, o voto é secreto, e a minha mãe me ensinou de que quando eu votar secretamente, eu não terei inimigos, e a minha mãe era analfabeta, mas era uma grande maestrina na palavra de Deus. Minha mãe era uma grande educadora na palavra de Deus, e minha mãe sabia como educar os seus filhos e soube como me educar. Então, meus queridos, nós estamos vivendo o pior da nossa história. As pessoas querem voltar para as ruas para pecar. As igrejas estão cada dia mais modernas, com músicas mais modernas. Tem um cantor aí chamado, parece que é Gerson Rufino, que no coro da música dele, ele fala do Espírito Santo de Deus, fala do Espírito Santo de Deus, e depois ele canta no coro, aiá, aiá, aiá. Procure essa música dele. Ele fala Espírito Santo, mas no coro ele convoca aiá, a deusa da macumbaria, para entrar na música dele. E aí as coisas são assim terríveis, porque as pessoas estão se jogando no pé desses ditos adoradores, mas colhedores de dinheiro das igrejas, e muitos deles, tem uma música que um tal de Danise, Donese, Regis, alguma coisa, fez, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Lúcifer também tentou subir muito alto. E as pessoas que tiveram o maior aconchego de Jesus não subiram tão alto. Eles queriam estar perto de Jesus. E aquele Zaqueu que ele canta, eu não sei se é o Zaqueu que eu acredito, mas Zaqueu queria ver Jesus. E se ele tivesse subido muito alto, ele não veria Jesus, porque a distância pode ofuscar a visão. Você tem que procurar ver Jesus de perto e não de longe. Você tem que procurar ver Jesus em cima de você, dentro de você, agarrado em você, e não você alto e ele baixo. Você lá em cima e ele cá embaixo. Esse Regis Danese foi infeliz em fazer essa música e os crentes estão encantados. Uma mentira que eles dizem. Entra na minha casa, entre na minha vida, mexe como é a estrutura. Se Jesus for mexer com a sua estrutura, eu tenho certeza absoluta que você possivelmente irá abandoná-lo, porque você não quer, na verdade, que ele mexa com as tuas estruturas. Você quer que ele te dê estrutura financeira para você ter poder, para você subir, porque essas são as pregações do momento. Ore a Deus que ele vai te dar sucesso, ore a Deus que ele vai fazer isso, ore a Deus que ele vai fazer aquilo. E poucos dizem, adore a Deus, adore a Deus. Bom, terminando, o apóstolo Paulo disse que muitos estão tendo visões. Eu fui no céu, eu fui aqui, eu fui no inferno. E a vinda de Jesus é assim, porque Deus me falou desse jeito. E às vezes os jeitos são tão diferentes do que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo, escrito aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha, quando essas pessoas começarem a falar isso, ignore-os, não dê ouvidos, porque a vinda do Senhor será preparada pela aparição do iníquo. O pecado vai alastrar tanto que eles vão procurar perseguir Deus. As pessoas vão procurar se afastar de Deus, ignorar Deus, não querem saber de Deus e nada do que for de Deus. É o que está acontecendo. As pessoas zombam das igrejas. Mas por quê? Porque as igrejas estão zombando de Deus. Quase não se vê uma igreja cheia de adoradores. Se vê a igreja dos empresários, o culto dos empresários, o culto dos bem-sucedidos, o culto para quem quer ser bem-sucedido. O culto agora é para você e não para Deus. O culto agora é para o visitante que vai lá para ser bem-sucedido e não para Deus. E aí a prostituição entra, o adultério entra, o desejo de ter dinheiro entra e vai tantas outras coisas, né, entrando. E a igreja vai se afastando de Deus. Claro que Deus tem um remanescente. E Deus quer levantar homens como Deus me levantou. Para falar para você, fuja disso. Fuja desse modernismo. Não importa se vai confrontar o seu pastor e dizer, pastor, eu não vou ficar aqui, porque essa igreja está parecendo mais boate do que igreja.
Aqui, pastor, eu não vejo o poder de Deus acontecendo. Eu não vejo a graça de Deus aqui, pastor. Eu vejo o pastor falando tão bonito, mas eu não vejo Deus falando da forma simples que Jesus falou. E vou dizer para você que uma música que eu ouvi era da Igreja Católica na época, mas era uma musiquinha tão bonita que diz assim: um dia uma criança me parou e olhou nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa da escola para se cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para eu ser feliz? E o coro da música diz: amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. E aí, por isso, amar. E vai falando. Tudo que Jesus fez, para você ser feliz, você precisa fazer. Mas os pastores têm entendido errado isso. Os pastores têm imitado outros pastores e buscado os melhores sons para botar na sua igreja, os melhores efeitos para botar na sua igreja, as melhores luzes para botar na sua igreja, as fumaças para botar na sua igreja. E Jesus não fez nada disso. Aí os pastores dizem: mas Jesus viveu naquele tempo. Poxa, então Jesus era um Jesus antiquado. É hoje um Jesus antiquado. Tem que fazer moderno para que ele se manifeste. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque para Deus não tem variações de tempos ou de dias. Deus é eterno. O que a Bíblia disse há 2000 anos atrás, que Jesus falou há 2000 anos atrás, ela diz até hoje. E infelizmente poucos estão ouvindo o que Deus quer para esta humanidade. Tem pouca gente falando da volta de Jesus. Mas aí a Bíblia diz que no alavancar do pecado, está aqui, eu estou lendo a Bíblia,